Olá, estamos aqui para gravar mais um vídeo, uma palavra de fé para o teu coração, para a tua meditação. A palavra de hoje está em Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 66 em diante. Diz assim: Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12: Vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Neste texto, o contexto anterior, Jesus tinha dado uma palavra muito profunda com os discípulos. E era uma palavra de comprometimento. E então alguns discípulos que seguiam Jesus começaram a murmurar. E Jesus, quando percebeu isso, então os questionou. Aí então eles começaram a deixar de andar com Jesus. E Jesus então tinha os fiéis 12 que estavam com ele desde o começo do ministério, os quais ele tinha passado uma noite toda orando e os escolheu e citou o nome deles um por um e disse a eles: Vós também desejais ir embora? Qual líder que na sua base de apoio, no momento de crise, falaria isso? Na verdade, o confronto de uma liderança às vezes é necessário para que você saiba quem é que está com você ou quem não está. Mas algo revelador veio de um discípulo, um discípulo muito famoso, Simão Pedro. Simão, que recebeu o nome de Pedro, de Jesus. E Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu amigo, meu irmão, você que não recebeu esta revelação ainda dentro do seu coração, que Pedro tinha essa revelação de Deus, que as palavras que ele estava ouvindo daquele homem que era tão semelhante a ele em tudo, era nada mais, nada menos as palavras de vida eterna. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, em tempos de pandemia, em tempos de isolamento, em tempos de indecisões, de crise, de contestações e de muita insegurança. Mas ainda essas palavras de vida eterna, elas estão pairando sobre a minha cabeça, sobre a tua cabeça, sobre nós. E Pedro tinha essa revelação. Eu digo, você tem essa revelação? Que só em Jesus Cristo está as palavras de vida eterna? Você tem essa revelação? Ou você que se diz cristão ainda não tem essa revelação? Eu não digo porque alguém falou para você. Essa revelação, ela tem que ser interior, dentro de você. Lá em Romanos, a Sagrada Escritura diz o seguinte: porque o Espírito de Deus
testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então esta revelação, ela precisa vir do Espírito que habita em você, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus dá testemunho ao teu espírito que você é filho de Deus. Ninguém precisa dizer isso para você. Essa convicção nasce dentro. Eu digo, será que há algum tempo você andou nos caminhos do Senhor e agora essa convicção ela já não é tão mais forte? É tempo, eu digo para você, de recomeçar. É tempo de você levantar aonde você caiu. É tempo de você dar ouvidos à voz do Espírito de Deus. Aproveite que você está parado, desligue o celular, desligue a televisão, entra no teu quarto. A Bíblia diz que lá no secreto o Senhor vai falar com você. Talvez não seja no teu quarto, qualquer lugar onde você possa estar a sós com Deus. Porque esse é um tempo de decisões. Um dos profetas menores diz multidões e multidões no vale da decisão. Nós estamos neste vale, neste tempo. Nós já dissemos no primeiro vídeo que nós gravamos que não seremos mais como éramos antes desta pandemia. Muitas coisas eu creio que vão mudar. Talvez algumas coisas vão mudar para melhor e algumas coisas vão mudar para pior. Ninguém pode prever, ninguém tem a solução ou as palavras do que estará acontecendo a seguir, a não ser o que já está revelado, a não ser o que a Bíblia já disse. A revelação está aqui, nas Sagradas Escrituras. Por isso o apóstolo Paulo disse a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esta palavra, a Bíblia Sagrada, ela só é revelada a você, a salvação, a vida eterna, mediante uma revelação. Em outra parte, Jesus fala para Pedro que quem revelou aquilo para ele, aquelas palavras, tinha sido o Deus eterno, Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. É claro, ele não disse essas palavras. Mas Deus, o Pai, tinha revelado a Pedro que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus disse: quem vocês pensam que eu sou? Então Pedro recebeu uma revelação do Espírito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mesmo Pedro, logo em seguida, queria mudar a razão por que Jesus veio na terra. E Jesus disse que ele não cogitava em outras coisas, olhando o Espírito das suas palavras, que ele estava sendo usado por Satanás naquela hora. Então você está dizendo, você está vendo, aliás, ninguém é isento de errar. E ninguém pode viver sem Deus a vida eterna. Não existe vida eterna sem o Senhor Jesus Cristo. E Pedro diz assim: Senhor, para quem iremos? Então, o que você está pensando? Para onde você vai se você está sem Jesus? Para onde você pensa ir se a presença de Deus não está sobre a tua vida? Você não está tendo testemunho do Espírito de Deus no teu espírito? Você está vivendo em insegurança, temor, ansiedade nesta hora, com medo?
Mas Pedro, ele estava dizendo ali, só tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que esta revelação, ela venha ao teu coração, que você renove a sua aliança, o pacto feito no sangue de Jesus. Porque de fato, Jesus ama você. Mas essa pergunta, ela tem que ter um retorno. E você? Ama Jesus? Jesus te amou de tal forma que morreu na cruz do Calvário por você. E você está disposto a dar a tua vida ao Senhor Jesus? A fazer uma entrega definitiva? Eu sei que esta é uma decisão às vezes difícil para as pessoas que estão olhando tão para cá, tão para este mundo, tão para as coisas deste mundo. Mas, se você tomar essa decisão, é a decisão mais acertada que você vai fazer na tua vida. Porque não existe outro que tenha palavras de vida eterna. E o que você quer de fato é viver. E viver eternamente é melhor do que viver só um pouco de tempo. Então, abra o seu coração, entrega a tua vida ao Senhor Jesus. E as outras coisas serão acrescentadas. Busque o seu reino, busque obedecê-lo e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus abençoe sua vida.